Olá, seja bem-vindo ao programa AB Cérebro TV, um programa de divulgação sobre neurociências. E nós estamos aqui na série especial sobre acidente vascular cerebral. Eu tenho um grande prazer de receber aqui a Jéssica Vicentini, que é psicóloga, que é mestranda do curso de Fisiopatologia Médica aqui da Unicamp e está fazendo uma pesquisa muito interessante e relevante sobre ansiedade e depressão em pacientes que tiveram AVC ou derrame. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, obrigada pelo convite. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Fale um pouquinho do que você está fazendo no teu mestrado. Isso, eu já trabalhava com ansiedade e depressão antes de vir para cá, já na minha iniciação científica, mas era pesquisa básica, né? Não trabalhava ainda com pacientes. E sempre gostei de neuropsicologia e veio essa necessidade de trabalhar com pacientes e foi na área de AVC que eu encontrei aí uma porta de entrada quando eu descobri que após o acidente vascular cerebral era muito grande a incidência de pacientes que tinham ansiedade e depressão depois do AVC e que eram muitas vezes até negligenciados porque não se descobria essa doença, né, depois do evento, né, depois do icto. Então eu vi aí uma chance de trabalho, né, de pesquisa. E você já fez uma avaliação, digamos, uma busca na literatura, né? Porque acho que tua pesquisa está começando agora. Isso. Em termos de que tem sido publicado, a ansiedade e a depressão, ela é comum nos pacientes pós-AVC? Ou é uma coisa meio que é raro? Isso, na população geral, a gente vê que em torno de 10% da população geral tem ansiedade ou depressão, ou uma associação de ambos. E são pessoas que não tiveram evento nenhum, pega a pessoa na rua, isso? Já na população, né, vascular, né, de pacientes que tiveram AVC, a gente vê que esse número é muito maior. Gira entre 16%, algumas pesquisas até 30%. Eu encontrei pesquisas de até 30%. Então é um índice muito alto e que atrapalha, inclusive, a recuperação desses pacientes. Porque um paciente que está com ansiedade, com depressão, a recuperação dele, tanto motora, depois do evento, ela não vai ser a mesma, né? Ela vai estar prejudicada. Fala um pouquinho, que tem as pessoas estão se perguntando ansiedade, depressão. Em termos, assim, na tua pesquisa, o que você fala sobre, o que é ansiedade para você, assim, na tua pesquisa, o que é depressão? Os sintomas de ansiedade que a gente pode observar é taquicardia, né? Ou seja, quando acelera o coração, quando dá sudorese excessiva, ou seja, a pessoa transpira muito, né? Um suor excessivo, a pessoa pode se sentir sufocada, tende a evitar o evento, né? A sair de casa. Vale lembrar que tem vários tipos de ansiedade, né? A gente está fazendo aqui um panorama geral, né? Mas em geral são esses sintomas. Já para os sintomas de depressão, a pessoa ela fica mais apática, mais triste, né? Tem uma incapacidade de lidar com as coisas do dia a dia, não quer sair da cama, né? Também há vários tipos de depressão, né? Mas em geral são esses sintomas, né, que a gente considera. Então, esses pacientes que têm evento vascular, que você falou, atrapalham na recuperação. Sim, né? na recuperação. Uma recuperação, digamos, da parte motora, isso que você quer dizer, né? Também, porque o que é comum, né, no acidente vascular cerebral, que esse paciente, ele vai ter provavelmente ou uma afasia, que é um prejuízo da fala, ou um comprometimento motor, né, por exemplo, se acontece um AVC do lado esquerdo do cérebro, é comum que essa pessoa tenha dificuldades na fala. E aí, se essa pessoa está depressiva, fica muito mais difícil encaminhar para uma fono, porque ele não vai ter disposição para se engajar no tratamento, né? Então, é muito importante considerar a ansiedade e depressão pós-AVC, né? E o pessoal tem visto que tem alguma região, algum lado do cérebro que está mais ou menos associado com esse sintoma de ansiedade, depressão? Na década passada, foi muito comum tentar associar regiões, né? Então, o hemisfério esquerdo era muito tido como associado à depressão. Já o hemisfério direito era mais associado à ansiedade. Só que hoje, teve 4 estudos que eu vi da literatura que um pouco
duvidaram um pouco dessa associação, porque eles dizem que as pesquisas são com pacientes em pouco número, né, não tem um N tão grande de pacientes, e isso está ainda em controvérsias, assim, não é unânime que é o lado esquerdo associado à depressão e é o lado direito associado à ansiedade. Por isso que pesquisa nesse campo é muito importante ainda ser feito, né? Porque você estava falando, até lembrei de um estudo, né, que até recente, de pacientes que tiveram AVC e foram tratados com uma medicação antidepressiva, né, um recaptador lá de serotoninérgico e tal, e os pacientes eles tiveram uma melhora em termos de recuperação funcional. Isso, né? Eu conheço esse estudo, foi um estudo feito com sertralina, né? Esse estudo ele mostrou que o tratamento psicoterápico, né, com essa droga, que é um antidepressivo, ele amenizava, né, ele auxiliava na recuperação motora. Mas aí a gente tem que pensar se auxiliava porque esse paciente estava com menos sintomas de ansiedade e depressão ou se era unicamente uma coisa motora, né? Não dá para isolar só uma coisa. Porque realmente é bem interessante no sentido, né, da questão de você tratar com uma medicação, mas certamente o que você está falando tem todo a ver, né? Quer dizer, você imagina uma pessoa que está deprimida, ela não tem vontade de fazer nada, inclusive não tem vontade de fazer uma fisioterapia, né, assim por diante. Porque você falou da medicação, você acha que esses pacientes também poderiam se beneficiar de um outro tipo de tratamento psicológico, psicoterápico, não farmaco, agora não falando da medicação, né? Você acha que tem lugar para esse tipo de abordagem? Eu acho que até antes disso, o que podia auxiliar, né, no diagnóstico, além do diagnóstico médico, seria uma avaliação neuropsicológica, né, que infelizmente é pouco divulgado, né, e é muito importante, inclusive para ver também parte cognitiva, porque esses pacientes que sofrem de sintomas vasculares, eles podem ter também um prejuízo cognitivo, né. Então uma avaliação neuropsicológica que abrange tanto os sintomas comportamentais quanto os sintomas cognitivos, poderia auxiliar no diagnóstico dessa ansiedade, dessa depressão, e depois um tratamento psicoterápico, né? Uma terapia mesmo, psicoterapia, pode ajudar esses pacientes na recuperação. Porque é interessante, falando em questão cognitiva, né, o Márcio Baltazar esteve aqui, ele falou no episódio anterior a questão de comprometimento cognitivo, né, de que as pessoas com síndromes demenciais, no qual ele falou de Alzheimer e doença, demência vascular, alguma parcela deles até abre um quadro inicial com sintomas depressivos, né, que talvez exista uma certa relação entre essas partes, acho que é bem interessante. Mas às vezes eu fico preocupado no sentido de que, será que a psicoterapia, ela seria para uma fase mais adiante, né? Não tão rápido, quer dizer, nos primeiros meses, você acha que já teria papel ali? Isso é um pouco complicado, porque os sintomas de ansiedade e depressão, eles podem aparecer inclusive antes do AVC. E tem pesquisas nesse campo também que dizem, será que a ansiedade e a depressão não pode predizer o AVC? Né? Ao mesmo tempo que a gente está falando de uma ansiedade e depressão pós-AVC, também existe o contrário, né? E o que as pesquisas mais atuais têm percebido em relação a isso que o senhor falou dos 3 primeiros meses, a gente tem percebido que nos 3 primeiros meses, pessoas que não tinham sintomas de ansiedade e depressão, elas ainda não desenvolvem esses sintomas após o AVC. Elas vão desenvolver mais tarde. Tem o evento, tem aquele AVC, e depois de uns 3 meses é que vai ter os sintomas de ansiedade e depressão. Então isso parece estar envolvido, na verdade, com conectividade funcional do cérebro, né? Acontece uma alteração ali e depois que os sintomas aparecem, né? Conectividade, né? Quer dizer, o Márcio Baltazar também fala um pouquinho dessa história de conectividade. Acho que é um tema meio que recorrente aí, né? Acho que cada vez mais estão escutando nesse bate-papo, fórum de discussão, a questão da conectividade. Isso. Fala um pouquinho sobre isso para nós. São redes, né, que nós temos, que é como se as regiões do cérebro elas atuassem em sincronia ao mesmo tempo.
Então forma uma rede e é isso que a gente chama de conectividade. É como se elas precisassem estar em sintonia, trabalhando juntas para que alguma coisa funcionasse, né? Então são várias regiões, quer dizer, até longes, de um lado do outro lado do hemisfério, Isso. ligado, conectado, trabalhando em conjunto. São os 10% trabalhando só, os 90% ficam dormindo. Essa história de 10% é bem complexa, né? Na verdade, a gente usa mais que 10% do nosso cérebro. 12%? E o que eu ia falar é que a conectividade, ela tem sido agora muito associada aos sintomas de ansiedade e depressão pós-AVC. Então, o que se tinha antes de que era tal região que era responsável pela depressão pós-AVC ou tal região que era responsável pelos sintomas de ansiedade, isso é ainda válido, né? Isso ainda tem muitos livros publicados que são de referência ainda, mas que hoje a gente vê que vai além disso, que tem mais coisa envolvida, e uma delas pode ser a conectividade. Uma outra coisa que a gente abordou no bate-papo que tivemos com o Márcio Baltazar, que existe a pessoa que cuida, né? O cuidador. E não é infrequente na consulta, a gente está lá fazendo o atendimento e lá pelas tantas você vê que o familiar ele também está numa situação não lá muito boa, né? A questão até depressão, mas que é uma coisa que contagia, não no sentido, né? Mas que acaba envolvendo outros membros da família. Você vê como que deveria ser, digamos, numa abordagem em termos de atendimento, não só esse paciente, mas você acha que a gente deve também abordar o cuidador? O cuidador é muito comum que ele acabe tendo uma exaustão, né? Por aquele cuidado diário, às vezes o tempo cuidando é tão grande, não tem outra pessoa que fica ali no lugar, tem que tomar banho rápido, tem que comer rápido, prejudica a vida do cuidador também. Então é comum sim que tenha esses sintomas associados, né, no cuidador, na família, enfim, de quem estiver ali vivenciando aquilo junto do paciente. Então é importante, sim, um tratamento familiar, digamos aí, não só focado no paciente, mas focado em todo o contexto, né? Você tem alguma dica, assim, por exemplo, aquela questão seguinte, que a gente vê, que você até falou, tem alguns estudos até falam que a questão da ansiedade, depressão pode estar vindo antes e até tem uma relação com o aparecimento do AVC, talvez esteja sinalizando alguma coisa que não esteja bem, né? Quer dizer, cada vez mais a gente está vendo aqui essa relação do mente e corpo e estamos realmente trazendo essa discussão. E certamente a questão da ansiedade, muitas vezes, ela é do contexto, situação em que a gente vive na nossa vida, como ela está agitada, até esses sintomas depressivos que acabam entrando. E para não entrarmos na questão da medicação, existem questões que podem ser colocadas em prática, né? Algumas dicas de como enfrentar a ansiedade, minimizar essa ansiedade, minimizar os impactos que isso pode trazer no nosso corpo. Você tem alguma recomendação, tem alguma coisa que possa deixar aí de dica para o pessoal? Eu acho que para você ficar assim, vamos perguntar, quando você fica ansiosa, o que você faz? Eu acho que para ficar sempre antes de olho nas comorbidades, né? Então, diabetes, pressão alta, colesterol elevado, né? Eu acho que de ficar de olho nisso é importante, né? Para predizer esses sintomas vasculares, né? São coisas que vêm antes. E em relação à ansiedade e à depressão, claro que quem tiver ali uma predisposição genética, que tiver ali um contexto que desencadeia aquilo, não vai ter jeito e vai realmente desencadear, e o mais adequado é procurar um médico, um psicólogo para fazer tanto o tratamento psicoterápico quanto o tratamento farmacológico, né? Mas para pacientes que são assim do dia a dia, que não tem ainda o diagnóstico, né, que não tem ainda a depressão, a ansiedade, mas que é um pouquinho mais ansioso, né, tem só tendências eu acho que tentar levar a vida mais leve, exercício físico ajuda,
não é? Procurar algum hobby, alguma coisa de lazer, que faça bem, que se sinta bem, né? Eu acredito que isso pode ajudar. Fazer yoga funciona? Acho que sim. Relaxamento, meditação, porque às vezes assim, a gente fala muito dessas possibilidades, mas infelizmente para boa parte da população isso não é real, né? Claro. Então, quer dizer, infelizmente eles não têm acesso a isso. Sim. E eu acho que talvez um desafio que coloco para você, né, que está assistindo, é talvez trazer compartilhar, né, conosco alguns mecanismos em que a gente pode lidar com essa ansiedade para minimizar o impacto que isso traz no nosso corpo, né? Uhum. O mundo de hoje é muito acelerado, né? A gente pega trânsito, a gente se estressa. O mundo de hoje é assim, né? Exige da pessoa que ela seja forte o suficiente para lidar com aquele estresse do dia a dia, né? Mas às vezes dá vontade, deixa eu ficar deprimido um pouquinho. É claro, deixa isso faz parte do ser humano. É. E a ansiedade, ela é positiva para o indivíduo, né? O estresse e a ansiedade elas garantem o desempenho. Então, ter estresse e ansiedade, ao contrário do que a gente acha, é muito positivo. O que é ruim é quando aquilo é em exagero, quando aquilo ultrapassa os limites. Porque a ansiedade, ela vai te ajudar a ver que aquilo não é bom, que é melhor evitar, vai te ajudar a evitar situações, vai te ajudar a ser eficiente nas situações, né? Então, ansiedade e estresse são positivas. O que não é bom é quando passa os limites adequados, né? Então, uma pitada pequena de ansiedade no dia para apimentar, digamos, a vida. Mas aqui, estamos terminando aqui, eu queria abordar um pouquinho sobre a Jéssica. Jéssica, tem pessoas, acho que estão numa situação parecida com o que você estava há pouco tempo, né, terminando uma faculdade, está decidindo entre ir para uma vida, digamos, privada, né, já assumir a profissão, ou ir para uma segunda escola, ou uma especialização, uma pós, né? Conte um pouquinho para nós por que você resolveu fazer pós, né, para as pessoas, para as pessoas te conhecer um pouquinho. Então, desde a minha graduação eu já era bastante engajada nas atividades acadêmicas, eu gostava, eu fiz iniciação científica por 3 anos no laboratório, eu estudava na Unifesp em Santos, e me surgiu a necessidade de trabalhar com pessoas, porque lá eu trabalhava com pesquisa básica, e aí eu falei, bom, vou pesquisar algum centro, algum lugar que eu tenha chance de fazer avaliação neuropsicológica, de fazer coisas que eu gostava, né? Aí entrei em contato com o Dr. Lilimin, que é meu orientador, e vim aqui para a Unicamp, né? A gente faz parte do Brain, e tem muito campo, né? A pós-graduação não te impede de atuar, né, profissionalmente, né? Eu atuo como psicóloga, né? Eu faço avaliação neuropsicológica dos pacientes. Então, é uma associação, né, da vida acadêmica e ao mesmo tempo do atendimento, que é o que eu queria fazer, né? Então, para quem acha que a vida acadêmica é só aquela vida de laboratório, de ficar pesquisando, de ficar lendo, claro, tem isso também, tem muito, a gente lê bastante, a gente pesquisa bastante, tem que gostar. Mas tem também a parte de lidar com o paciente, de fazer um atendimento, de tentar melhorar a qualidade de vida. Então, eu acho que tem bastante campo para quem quer trabalhar associando os dois. Agora uma mensagem para os colegas que estão saindo da faculdade e que estão querendo ir para a vida acadêmica. Qual que é o caminho das pedras que você daria para eles? Eu acho que se dedicar, né, aos estudos ajuda, abre portas, né, tentar sempre se atualizar com as coisas que estão saindo, né, tem que ler bastante. Mas a vida aqui é muito gostosa, a gente se diverte também fazendo pesquisa, e é isso, né? Venham pra cá pro Brain, sejam bem-vindos. Tá aí a propaganda. Está aberto a vagas para Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology. Vou deixar aqui o site, podemos, né? Tá ok. Bom, obrigado pela tua atenção, obrigado Jéssica por estar aqui conosco. Fique ligado até os próximos episódios do AB Série TV.